Graça e paz, amados. Bom dia. Deus é bom, sempre bom. Amém? Aleluia. Agradeço ao meu pastor por essa oportunidade. É sempre muito bom compartilhar a palavra, sempre com muito temor no coração e na dependência total do Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço agora, Pai, por esse momento, Senhor, que nós temos de receber, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, Pai, sempre bom, Pai. Te agradecemos porque o Senhor Jesus um dia nos encontrou, Pai, e por isso hoje nós estamos aqui, Pai, totalmente cativa à obediência de Cristo. Recebemos a palavra, Pai, com gratidão e com amor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você é um ganhador de almas? Amém. Nós somos. Amém. Aleluia. Eu quero perguntar para você agora. Quero que você se lembre rapidinho de quando você aceitou Jesus, o dia da sua conversão. Conseguiram lembrar? Momento, quando, a época, né? Agora, eu vou pedir para você lembrar. De quando você aceitou Jesus para cá, quantas pessoas também aceitaram Jesus? Que naquela época em que você aceitou, hoje, não, depois que você aceitou, essas pessoas hoje conhecem a Jesus. Consegue lembrar de quantas pessoas? Pode lembrar até de pessoas que chegaram aqui. Amém? Qual é o sentimento que isso nos traz? De lembrar de pessoas que estavam no caminho da perdição e hoje estão no caminho da vida eterna. Qual é o sentimento? Qual é o sentimento? Já responderam. Obrigada, Pai. Aleluia. Gratidão. 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 Mas um temor também. Um temor também. Gratidão por vidas que hoje estão livres. Que foram aprisionadas, mas hoje estão libertas. Por vidas que hoje estão frutificando. Amém. Aleluia. O nosso tema hoje é gratidão por multiplicação de almas. Aleluia. O nosso semblante tem que estar diferente. Amém. Aleluia. Eu me lembro muito bem das pessoas que levaram o evangelho para minha família. Aleluia. Vamos para a nossa essência. Mateus 9, 36, 38, Jesus disse: Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Eita, a vontade de Deus é que tenhamos essa experiência maravilhosa de ganhar almas, de ser multiplicador de almas. Amém? Não há propósito maior do que salvar vidas da perdição e levá-los para a salvação. Amém? Provérbios 11:30 fala: o fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Aleluia! Lá em Daniel tinha uma profecia que já falava que no tempo do Novo Testamento nasceria pessoas que serviriam a Deus nesse grande negócio
de ganhar almas. Os que têm o entendimento, Daniel 12:3, os que têm entendimento e são sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre por toda a eternidade. Aleluia! Eu fiquei encantada com esse versículo, essa palavra. Gente, brilharão por toda a eternidade. A gente não tem noção do que é isso. Nós não temos. Aleluia! Salmo 102 já falava também a respeito de um povo que ainda seria criado. E esse povo louvaria o Senhor, proclamaria na terra que o Senhor ouve os gemidos dos prisioneiros e liberta aqueles que estavam condenados à morte. Isso está em Salmo 102:18. A gente não tem aqui a tela, então eu vou dando as referências aí para vocês, amém? O salmista, ele falava, eu olho para a direita, eu olho para a esquerda e não vejo quem me socorra, eu estou sozinho. E na verdade o salmista, ele não estava sozinho, ele conhecia o Senhor. Foi um momento que ele estava passando ali, que ele achou que ele estava sozinho. Aí o próprio texto lá vai falar depois que o Senhor o socorreu. Era um momento em que ele estava passando ali. Mas sabe que pessoas estão como o salmista que não conhecem Jesus ainda. Pessoas estão lá, eu olho para a direita, eu olho para a esquerda, eu olho para frente, eu olho para trás e não vejo ninguém. Eu estou sozinho, quem pode me socorrer? Eu me sinto sozinho. E nós estamos aqui para socorrer as pessoas. Amém? E eu vou lá entrar agora no meu texto base, que é 2 Coríntios 4. E antes de falar os versículos principais aqui, eu quero só falar um pouquinho do contexto que estava acontecendo. 1 Coríntios é toda uma correção que o apóstolo Paulo ele vem fazendo com a igreja de Corinto. Por quê? Porque havia chegado líderes ali. Líderes se levantaram, eram judeus, e eles vinham trazendo uma palavra. E o povo estava impressionado com eles. Eles eram pessoas que tinham status, né? Então a forma como eles chegaram impressionavam pelas roupas, pela forma como eles falavam. E aí 2 Coríntios, esse povo ficou impressionado e estava se rebelando contra o apóstolo Paulo. Estavam querendo que o apóstolo Paulo desse carta de recomendação, né? Algumas coisas ali, o que eles falavam, eles estavam colocando à prova aquilo que o apóstolo Paulo já havia ensinado. Então o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, escreve a carta corrigindo os problemas. Todo mundo está me entendendo? E aí, na segunda carta, o que acontece? Algumas pessoas reconhecem que eles estavam errados. Algumas pessoas. Então, do primeiro capítulo até o 7, Paulo se reconcilia com esses irmãos. Por quê? Eles reconheceram que eles estavam errados, ok? Então, Paulo ele vai vir lá no primeiro capítulo, no verso 3 e 4, ele vem falando, 2 Coríntios 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Pai e Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e de toda consolação. E é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então ele está agradecendo a Deus pelas misericórdias de Deus, pelo conforto, porque aquela situação que se criou ali
né? Disputa, divisão. Uns falavam, eu sou de Apolo, outros de Paulo, né? E aí impressionados com a forma como eles falavam. E Paulo era um perseguidor. Paulo, ele vivia em sofrimento. Uma hora ele estava ali, outra hora ele estava em outro lugar. E por essa perseguição eles falavam. Aí eles começaram, né? Ficaram ali querendo que Paulo se explicasse. E aí lá no capítulo 3, nós vamos ver que o povo pede uma carta de recomendação. No capítulo 3, verso 2. E aí o apóstolo fala assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. E estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então o apóstolo Paulo estava falando assim para eles: irmãos, vocês são a carta de recomendação. Porque quando eu cheguei aqui, não tinha igreja. E eu preguei a palavra, e vocês aceitaram, receberam, e olha a vida de vocês hoje. Vocês são a própria carta de recomendação. Amém? Amados, nós somos essa carta de recomendação. Amém? Aleluia! E aí, lá no finalzinho do capítulo, no verso 18, ele fala assim: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vocês andavam com o rosto vendados, mas agora não, o rosto de vocês foi desvendado. E vocês foram transformados por causa da glória do Senhor. Através do quê? Do Espírito Santo. Aleluia! Paulo estava fazendo o quê? Que eles lembrassem o que tinha acontecido com eles. Então, por que eles estavam ali fazendo aqueles questionamentos? Amém? Você sabe que na atual situação hoje, nós temos líderes que têm se levantado com o mesmo objetivo. Divisão na igreja. Fazer com que menos pessoas aceitem Jesus. Mas o nosso objetivo, o nosso propósito é ganhar almas para Jesus. Amém? Aleluia! E aí eu vou entrar agora em 1 Coríntios 4. E eu não posso ler o capítulo todo, então eu vou aqui rapidinho falar o que acontece aqui, até eu chegar lá no contexto do principal, do foco aqui, que é o agradecimento, amém? Gratidão. O capítulo 4, ele vai começar falando: não torcemos a palavra, antes rejeitamos os procedimentos vergonhosos. O evangelho, ele não está encoberto para alguns, são para os que estão perecendo. Se alguns rejeitam, ouvem a palavra e rejeitam, é porque o inimigo cegou essas pessoas, mas não porque a palavra não funciona. Amém? Se você prega a palavra e as pessoas rejeitam essa palavra, essa palavra, ela não está funcionando para eles que rejeitam. Mas não porque essa palavra não funciona, essa palavra é a verdade. Amém? Essa palavra transforma vidas. Amém? Essa palavra transformou sua vida. Amém? Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Servimos a Cristo e a vocês. O apóstolo está falando: eu sirvo a Cristo e sirvo a vocês. Amém? Das trevas resplandeceu a luz, e essa luz brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Cristo. Para a glória de Deus. Amém? E aí o versículo 7, ele vai falar que nós somos esse barro de ouro para a excelência do poder dele. Que ele faz em nós,
né? As pessoas ali estavam querendo o quê? Ser vistas. Elas estavam querendo, esses líderes estavam querendo honra. Mas a honra não é para a pessoa, a honra é para o Senhor. Amém? Não importa quem está trazendo a palavra, importa é a palavra que a pessoa está levando. Amém? E aí no capítulo 7, nós vamos, no verso 8, nós vamos lá agora. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Os irmãos se lembram que Paulo passou por muitas aflições. Amém? Mas ele desistiu em algum momento? Nenhum momento. Então, ali mesmo, naquela situação que ele estava sendo colocado em prova, ele próprio estava sendo o quê? Ele poderia falar, meu Deus, que situação que se levantou. Eu vou parar por aqui. Não, ele não parou. Por isso que ele fala, somos atribulados, porém não angustiados. Não deixa isso chegar no seu coração. Amém? Você pode pregar a palavra para alguém e alguém se virar contra você. Você pode no seu trabalho estar numa situação, você fez tudo certo, mas alguém foi e se virou contra você. E aí? Eles falam aqui, o texto está falando, perplexos, porém não desanimados. O apóstolo Paulo estava pregando a palavra e vinha situações e mais situações. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em seu corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Aleluia! De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco. Aleluia! Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amados, a multiplicação de almas é para a glória de Deus. Aleluia, nós devemos agradecer ao Senhor por isso. Isso só acontece por causa dele, não é por causa de nós. Podemos estudar, fazer tantas coisas, mas sem dependência do Senhor nada acontece. A honra é para ele, tudo é para ele, nada é por nós, tudo é para ele. O versículo vai falar, porque todas as coisas existem. Olha como papai, existem para nós. Aleluia. A gente não tem aqui a tela, mas na NBV, só vou ler aqui a 2 Coríntios 4 na NBV, 4:15. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Aleluia! Você consegue ter uma compreensão melhor agora? Aleluia! Alcançando pessoas. Quando nós damos uma oferta,
quando nós temos aqui o nosso momento de oração, quando nós estamos nos associando com algum missionário, nós estamos dentro do propósito. Nós não precisamos estar com o microfone na mão, nem no altar, para estar dentro desse propósito. Esse propósito a gente faz em qualquer lugar. Na rua, na condução, no hospital, no mercado. A gente faz em qualquer lugar. É só depender do Senhor. É só sair e falar: Pai, quem o Senhor vai alcançar hoje através da minha vida? Dependência do Senhor. Quantas almas serão ganhas hoje, nesse dia? É a nossa disposição. Disposição. Amém? E aí o verso 16, ele continua, porque por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nesse mundo nós estamos sujeitos a algumas coisas. Amém? Esse corpo aqui, um dia nós não teremos mais. Mas aqui nesse mundo nós temos esse corpo. E ainda que o nosso corpo esteja apanhando, ainda que nós estejamos cansados, ainda que nos sintamos fracos, é o Senhor que nos fortalece. Porque algo dentro nos faz continuar. Se você estudar a vida do apóstolo Paulo, você fala: meu Deus, como ele conseguiu? Como que a pessoa acabou de ser apedrejada ali, ele foi dado como morto. E dali a pouco ele levanta, rapidinho ele levanta e começa a pregar. Como pode? As pessoas achavam que ele estava morto. No natural a gente não consegue entender, a gente só vai entender pelo Espírito. Coisas espirituais. Quando a gente ora pedindo para que o Senhor, Pai, nos ensina, eu não entendo isso. Por que aconteceu isso? Ora, Pai, me ajuda, eu preciso entender isso. Foi dessa forma que ele conseguiu vencer. Ele conseguiu ser mais que vencedor. Que ele falava todas as vezes: amados, fiquem firmes, não desanimem. Amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se vê. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia! Se estivermos presos com aquilo que está acontecendo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu preciso estar firmado nessa palavra, nessa verdade. A minha alegria tem que ser em saber que pessoas estão sendo salvas, que pessoas estão sendo livres da morte. Amém? Aleluia! Aleluia, santo, santo. Romanos 10:14, está lá: no entanto, como invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? O evangelho é boa notícia. Eu tenho que acordar com esse objetivo dessa boa notícia. Amém? Isso tem que alegrar o seu coração.
Aleluia. Romanos 10, 8. Mas o que ela diz? O que a palavra diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Aleluia! É essa certeza. Eu preciso conhecer essa palavra. Amém? Eu preciso conhecer essa palavra. Cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. Pai, como que eu vou falar? Sabe que às vezes a gente se limita e a gente fala assim, eu não sou evangelista. Não tenho muito jeito. Eu não tenho muito jeito para chegar e para falar de Jesus para a pessoa. Sabe que quando você sai com um objetivo, o Senhor move as coisas, o Senhor coloca a pessoa certinha que Ele quer alcançar. E a pessoa, você vai chegar lá no ponto do ônibus, a pessoa está sentada e ela vai falar assim, bom dia, senta aqui. Não é assim? Não sei se já aconteceu assim com vocês, mas comigo já. Bom dia, senta aqui. Às vezes na fila do mercado, a pessoa começa ali a conversar com você. É o Senhor que está movendo as coisas, porque Ele colocou a pessoa certa. Se entendemos que essa é a pessoa certa, nós vamos conseguir, porque o Espírito Santo é que nos move. Aleluia! Aleluia! Salmo 23, quando ele fala, refrigera a minha alma. O Senhor é o meu pastor e refrigera a minha alma. Sabe que esse refrigério é muito além do físico, do emocional, do espiritual. Eita, nós estamos saindo de uma condição de emoções, de sensações. É algo muito maior, é uma dimensão muito maior. A gente aqui, nessa terra, a gente não consegue ter a dimensão do que será lá. Mas o Senhor nos move aqui a ter compaixão pelas vidas. Eu olho para o lado e olho para o outro e não tem ninguém para me socorrer. Tem crianças falando isso. Tem crianças embaixo de uma cama com medo de que alguém chegue e puxe. Aleluia. Quando a gente pensa nas pessoas perdidas, o sentimento que vem é um sentimento de compaixão. É o próprio Espírito Santo que coloca isso em nós. E que essa compaixão, ela não fique só dentro de nós, mas que a gente tenha atitudes. 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 Aleluia. O Senhor Jesus, Mateus 28, 20, ele fala, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Essa certeza que Ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco em todo o tempo. Eu tenho que guardar e eu tenho que praticar tudo aquilo que Ele está me ensinando. Amém? Gratidão, amados. Olhem uns para os outros. Pode olhar. Eu lembro de pessoas que chegaram aqui. Você lembra de pessoas que chegaram aqui? Eu estava passando em frente, entrei aqui. Se a gente perguntar para o pastor Paulo e para a Salete, quantas pessoas chegaram aqui?
A minha vida era de um jeito. E hoje vivem totalmente diferente. Frutos e mais frutos. É uma posição hoje que as pessoas estão, que elas jamais deixariam, porque entenderam o propósito. Ah, mas as pessoas ainda da minha família não aceitaram Jesus. Tenha fé, porque eu creio que eles serão de Jesus. O que depender de você, você precisa continuar fazendo a sua parte. Você é a carta viva na sua casa. Você é a carta viva no seu trabalho. Gratidão por multiplicação de almas. Ações de graças. Aleluia. Veja que o povo ali, quando eles pedem a carta de recomendação, como maravilhoso. Que o apóstolo Paulo, ele fala: olha a situação que vocês vivem aqui hoje. Da onde vocês estavam? Quem tirou vocês? Vocês saíram de uma situação e hoje vocês estão em qual situação? Nós próprios, a nossa vida, a nossa casa, tudo que nós temos, foi por causa de Jesus, foi para a glória dele. Amém? Aleluia! O poder vem de Deus. Todos os projetos devem estar nas mãos do Senhor. Ele nos conduzirá. Não estar ansioso, não estar atribulado. Às vezes a gente fica angustiado com alguma situação. E para a gente sair daquela situação, nós precisamos de Deus. Nós precisamos dar glórias ao Senhor. Sabe que nós podemos ser gratos agora por almas ainda que serão salvas? O crente, ele vive pela fé. E nós podemos agora fazer uma festa por almas que se rendirão ao Senhor. Sabe? A nossa fé. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. Aleluia. A gente faz festa quando a gente recebe uma palavra. Ah, porque vai chegar isso e isso para você, porque o seu trabalho vai mudar, porque quando a gente está falando de coisas naturais acontecendo. Mas a gente pode fazer festa agora no Espírito, por almas se rendendo ao Senhor. Por crianças sendo resgatadas agora. Aleluia. Braço, bro, 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 bro. Ah, broncho, bro, 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 bro. Por aquela mulher que está lá na ponte. E ela decidiu hoje que ela ia acordar e ela ia pular daquela ponte. Alguém vai passar lá. Alguém vai passar lá. Sabe que ela vai lembrar de alguma coisa. Ela vai sentir um puxão. É a mão de Jesus tirando ela daquela ponte. Aleluia. Aleluia. Essa compaixão, amados. Deixa o Espírito Santo fazer. Fecha os teus olhos. Deixa Ele te conduzir agora. Ele pode fazer você lembrar de alguém. Mas Ele pode te levar a pensar em pessoas que você nem conhece.
Compaixão. Compaixão. Sabe que essa gratidão, ela vem com essa compaixão. Um dia nós estaremos perantes ao Senhor. E o Senhor vai nos perguntar: quais foram os nossos frutos? A gente se preocupa muito com o natural. A gente foca muito no natural, com aquilo que nós estamos vendo. Mas nós precisamos ir além. Espírito Santo, me leva a ir mais além. Eu saí daquela condição que eu estava de morte, de maldição. Outras pessoas precisam sair dessa condição de morte. Tem asilos, tem pessoas muito idosas. Elas não têm muito tempo de vida. Quem vai falar de Jesus para elas? Tem pessoas em hospitais que os médicos já falaram pouco tempo de vida. Alguns 10 dias, um mês. Quem vai falar de Jesus para elas? Se você não pode chegar no hospital, você pode pedir para que o Senhor levante pessoas ali. Enfermeiros cristãos, médicos cristãos. Ou uma visita que sai de um quarto e de outro e chega lá. Uma visita que sai com objetivo, mas chega lá. O Senhor conduz numa outra situação. Gratos. Gratos. Essa semana tem que ser diferente para nós. Nosso testemunho. Testemunho. Aleluia. O louvor pode subir. Aleluia. Eu vou ler um texto aqui para terminar. O apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, ele vai falar: irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme. Nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme. Nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme. Encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Aleluia! Pode se colocar em pé, amados. Obrigada, Senhor.
Obrigada, Pai. Obrigada, porque nós temos tempo de anunciar a Tua palavra. Nós temos tempo. Obrigada, Pai. Obrigada por vidas se achegando, por vidas transformadas, vidas rendidas. Obrigada, Pai. Obrigada, nós vemos essas vidas transformadas. Obrigada pelas vidas que nós não vamos ver. Obrigada, Pai, porque de alguma forma o Senhor está encontrando pessoas distantes, longe. Nunca vamos saber. Talvez lá no céu a gente encontre essa pessoa e o Senhor próprio Jesus fala: oh, foi você. Foi você. Obrigada, Senhor. O Senhor é bom. Nós te exaltamos. Toda honra, toda glória a Ti. Toda honra, toda glória a Ti. Toda honra, toda glória a Ti. Muito obrigado, Senhor. Você tenha um domingo abençoado. Seja abençoado na prática dessa palavra. Amém? Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!